ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Grande Senhor, pedimos que o Senhor manifeste em fé para cada um de nós e venha tirar de cada um de nós a incredulidade, pois não podem viverem juntos. Temos que ter a segurança que é a fé. E o que o Senhor já fez, está feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Uma outra escritura, em Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós vamos aqui meditar o que o irmão Brana fala sobre marcados por Satanás. Praticamente uma das duas coisas tem que estar na nossa vida, ou é a fé ou a dúvida. Se formos governados pela fé, nós temos o selo de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se tiver incredulidade, Deus não pode operar onde há incredulidade, porque ali é o terreno de Satanás, a incredulidade. Então vamos trabalhar nesse terreno da fé. No Antigo Testamento, irmão Brana diz aqui, no segundo selo, a tradução que eu tenho mais antiga é 89, na nova é 214. No Antigo Testamento, quando um homem havia sido vendido como escravo, e cada 50 anos chegava o ano do jubileu, onde tocava a trombeta, e quando o escravo ouvia isto e queria ser livre, não havia nada que podia impedir-lhe sua liberdade. Deixava cair seu enxadão no solo e dizia: até logo. E se ia à sua casa ao ouvir a trombeta. Agora, a pessoa tem que saber o período, o tempo de Deus que Ele toca a trombeta. Para falar só alguns pontos, você vê que da crucificação de Cristo até o Pentecoste, nós temos uma libertação, um jubileu de 50 dias, dá um jubileu, 50 aponta para o jubileu, 40 aponta para o juízo. Então, este homem que
foi para ser escravo, se ele foi solteiro, chega lá, ele casa, tem que ficar 50 anos. Ele casa, tem filhos. Aí quando tocar a trombeta, ele diz, eu não vou sair não, eu tenho esposa, tenho filhos. Vou ficar aqui, escravo. É o que muitas pessoas fazem. Porque você vê que as pessoas vieram de um movimento, como um movimento que tem a justificação, eles não quiseram aquela libertação que Deus deu através de Lutero. Quiseram ficar escravo da católica. Mas que tocou uma trombeta, tocou. Certo? Cada vez, cada mensageiro tinha uma trombeta para tocar. Era uma mensagem para a liberdade, para você sair da escravatura. E quando a gente escuta uma mensagem, é Deus dando uma oportunidade para a gente sair do erro, largar de praticar as coisas más, acertar as nossas vidas. O melhor que a gente faz, confessar as nossas faltas, que cada um de nós falhamos. Não tem nenhum que não falhe. O irmão Bruno disse, eu falo toda hora, tenho que confessar toda hora. Isso é o ser humano aqui na Terra. Ele deve saber que ele é frágil. Mas Deus dá uma oportunidade, ao toque, ao som do Evangelho, de uma trombeta, de uma mensagem, então deveriam ser da católica e ser um luterano. Deveriam depois ouvir a próxima trombeta. Ao ouvir a trombeta se libertaria de ser um luterano e passava a ser um wesleyano. Porque aquilo era por etapa. A pessoa ouvia no seu tempo, a mensagem do tempo que foi pregada. As pessoas precisam sempre notar que tempo foi pregada esta mensagem. Então, o outro pode dizer, mas eu ouvi o fulano de tal, o Beltrano, é tudo a mesma era. Não funcionava. A mensagem que dava liberdade, libertação, era libertação da escravatura, era a mensagem de Lutero. Depois de Lutero veio Wesley, libertando também os escravos, que ficaram escravos na mensagem de Lutero, porque ali eles ainda fumavam, eles não tinham a santificação, e Deus estava dando aos poucos a luz. E Deus deu a santificação através de Wesley, e o povo tinha que passar por aquela mensagem para poder ser liberto. E aqueles que chegaram até a santificação, que já se limparam, largaram de beber, largaram de fumar, de jogar, de prostituir, e assim por diante. As mulheres já vestiam suas roupas decentes, porque a santificação te leva a isso. A pessoa tem que saber em que grau da vida, da fé, ela está vivendo. Na justificação, você é uma pessoa dominada por tudo que é exterior, pelo mundo exterior. Você é dominado. Mas na santificação, você já é dominado por aquilo que está dentro do templo, os castiçais, as 7 eras da igreja. Então aquilo ali já vai te mudando, aquilo vai mostrando um meio de vida espiritual que você deve ter. E depois a pessoa ouviria a trombeta e sairia do luteranismo, dos wesleyanos, e seria um pentecostal, como foi no início do século XX. Foi o pentecostalismo que alcançou para poder libertar as pessoas das denominações daquele dia. Só que depois aquela mensagem, ela vai envelhecendo e ela vai perdendo a virtude. Quando perde a virtude, eles ficam apenas com gritos, com pulos, e acham que tem de tudo, falam em línguas, e acham que porque pagam dízimo e dão oferta, de que já está tudo bem. E não é somente isto. Então precisava receber verdadeiramente o Espírito Santo.
E o pentecostalismo só tirou esta parte na qual eles viveram, foi só esta parte de línguas, cura divina, é o que regozija eles até hoje. E Deus já avançou mais, já houve o toque da trombeta do 7º anjo. E as pessoas não querem sair desses lugares escravos para poder receber, ouvir o som dessa trombeta, examinar. Você sabe, ouvir o som, essa é a trombeta de Deus. A trombeta de Deus, sempre o eleito sabe o soar dela. Ele conhece aquele soar. A irmã Brana continua dizendo aqui, e se ia à casa para ouvir a trombeta. Correto. Mas se não queria ir-se, antes estava satisfeito com o seu amo, aquele que o fazia de escravo, então o amo o levava ao templo e tomava uma sovela. Ninguém melhor que o povo de Franca para saber o que é uma sovela, né? Tomava uma sovela, lhe furava a orelha. Naquele tempo era de fora, agora é de dentro. Hoje é pior, naquele tempo era natural, hoje é espiritual. Tem que se guardar isso. E isso era o sinal de que nunca mais podia regressar. É interessante, quando você escuta uma trombeta e não dá atenção àquela mensagem, você nunca mais vai recebê-la, porque ela soou uma vez para você. Aí você deixa, por isso que aqueles que ouvem uma vez, aqueles que eles comem desse pão do céu, que eles bebem da água, da rocha e depois retornam, é impossível renová-los para o arrependimento, porque eles ouviram o soar da trombeta, ignoraram aquela mensagem naquele dia. Então agora o que faz? Olha, se não crê mais naquela mensagem, fura-lhe a orelha. É o que tem que fazer. Ele vai continuar com o seu amo na escravatura, o seu senhor na escravatura e com a sua orelha furada. Nunca mais pode ser liberto. A gente tem notado isso e que de vez em quando aparece algum sintoma de que alguém vai ser liberto e eu achava tão bom. E aí depois esse sintoma desaparece e cai na incredulidade do mesmo jeito. A orelha furada. Não pode ouvir mais nunca a mensagem. E aí espiritualmente, aquilo ali fecha para as coisas da trombeta, para aquela mensagem. E eles então se perdem. Ele tinha que servir-lhe dali em diante. Não importava quantas vezes mais ouvisse a trombeta de jubileu. Olha, levou 50 anos para a liberdade dele. E nesses 50 anos, ele ficou tão satisfeito na denominação que ele não quer uma libertação. Leva 50 anos na primeira e segunda etapa. Que depois pode aparecer a terceira etapa, eles não querem a libertação. Tocou o jubileu dos selos, que nós já pregamos, em 2013, nós pregamos o jubileu dos selos, 50 anos que os selos foram revelados. Você endureceu o coração, rejeitou, então você é furado seu ouvido. Isto é, você não ouve mais a palavra de Deus, e ouvindo não lhe causará nenhum bem, porque você repudiou, rejeitou a sua libertação naqueles 50 anos. Então nós já passamos dos 50 anos, irmãos. Nós já estamos quase nos 60 anos da libertação, que os selos nos libertou. E as pessoas ainda estão amarradas na primeira e segunda etapa, que não tem nada a ver com selos. Tem a ver com história, tem a ver até com as eras. Tem a ver, você pode até conhecer a semente da serpente, mas você não pode conhecer os selos revelados. Porque os selos revelados está na terceira puxada, 50 anos. Você pode ver. Nos 50, se você rejeitou dentro desse espaço de tempo,
a sua orelha é furada e acabou. Pode pregar para você que não adianta mais. Você sabe que tem muita gente na igreja que você pode pregar que eles não consertam mais. Pode pregar, você pode falar. Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer tirar esses males seus, Ele quer tirar esse espírito que te domina, esses erros da sua vida. Mas as pessoas não querem mais libertação. Já foi furada o ouvido espiritual e não ouve mais a verdade. Irmão Branda mostra, chega um tempo que você perde o desejo de ouvir aquela palavra. Aí quando você perde o desejo, você já vai arrumando outras coisas para pôr no lugar daquela palavra. Vocês vão notando, conforme nós vamos ficando mais velhos de crente, nós vamos piorando ao invés de melhorar. Nós temos que prestar atenção a isso. Deveríamos melhorar, porque estamos ouvindo a trombeta perfeita do Evangelho. E essa trombeta, hoje ninguém nunca ouviu desta trombeta. Uma mensagem que fala como o irmão Brana falou de 63 a 65, porque era a terceira etapa, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Mas a pessoa quer ficar na primeira e segunda. Então na primeira e segunda etapa ela não fica conhecendo nada. Por isso não sabe que a era tinha que terminar para o selo ser revelado. Que o último eleito tinha que entrar para os selos ser revelado. Por último eleito entrando, era ele que ia revelar aquele ser, porque é Cristo naquele último eleito, que era o irmão Brana. O 7 é o término, é o fim, é o último. E onde está o discernimento das pessoas para saber que Jesus é alfa, que é o início, que Jesus é o fim, que é o tempo que vivemos, no tempo do irmão Brana? As pessoas não sabem. Eles pensam que o alfa e o ômega é Jesus que tem que vir aqui outra vez. É Jesus num outro homem. É Jesus em outra manifestação. É como as pessoas pensam que para a terceira puxada, irmão Brana tinha que voltar aqui. Mas não, era só a sua mensagem. Não tinha que voltar, irmão Brana não tem que ressuscitar para a terceira puxada. Nada disso. Porque já foi pregada a terceira puxada. Faltava só nós encontrarmos o lugar onde nós tomamos essa terceira puxada e gritamos o nosso jubileu. Sou livre, estou voltando para casa. Que casa? Para a casa do meu Pai, para a revelação, para a palavra original, para a terceira puxada. Aí é difícil eles desejar isto. Não importa quantas vezes mais ouvisse a trombeta do jubileu, ele absolutamente havia vendido sua primogenitura de ser livre. Depois que vende a primogenitura, como Esaú, está com fome, e o Jacó fez uma sopa de lentilhas, e ali chega o Esaú com fome. Sabe o que ele fez? Trocou a primogenitura. Se você me der um prato dessa sopa, eu te dou o direito da primogenitura. E o direito era do Esaú, de primogenitura. Mas já na eternidade, no livro de Deus, o direito era de Jacó. Porque Jacó tinha condições de mudar, de ser transformado. E Esaú não. Ele não transformava, ele não era mudado. Mas ele tinha direito. Mas aí ele vendeu o direito de primogenitura. Depois, na hora da bênção do seu pai abençoar, o seu pai não pôde, de maneira alguma, abençoar aquele primogênito. Aquele que achava que tudo era dele porque ele era o primeiro. A bênção veio agora para o Jacó, de mãos cruzadas. O pai cruzou a mão e abençoou o Jacó ao invés do Esaú. Então as pessoas perdem a sua bênção.
Na hora que você vê, Deus vai pegar, através das mãos cruzadas, da cruz, da mensagem da cruz, da trombeta da cruz, pega a pessoa com as mãos cruzadas. Você diz, ó, de cá está um santo, dali está um perdido. Ele cruza as mãos e vai lá e abençoa o perdido e salva o perdido. E esse outro que tem espírito de santidade, mas não tem santidade, fica para trás. Eles vendem sua primogenitura, seu direito de pertencer à melhor parte daquele reino, daquele lar. Eles nasceram para ser o primogênito, mas vendeu. E agora, quando um homem rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Então você vê, quando as pessoas rejeitam a palavra, a verdade que Deus dá naquele dia, eles rejeitam, então Deus marca, fura a orelha deles espiritualmente. Então Satanás o marca com incredulidade, porque ele rejeitou a verdade do Evangelho. Aí não é só a verdade do Evangelho de cura divina, de salvação, não, a verdade do Evangelho de Elias, filho do homem, de sétimo anjo, de comer o livrinho. Você rejeita aquele Evangelho que foi a mensagem do seu dia. É uma mensagem que veio para te libertar, mas você rejeita, então Satanás te marca. Onde? No ouvido. E o faz surdo, para que não possa jamais escutar a verdade. Já não há esperança. Tem hora que a gente prega uma mensagem gloriosa da revelação e a pessoa rejubila, aí depois você vê que aquela pessoa pula fora. E aquela mensagem continua, sem aquelas pessoas. O que aconteceu? Já não há mais esperança. Por isso elas deixaram, elas ouviram, mas não deu para descer, para libertá-las naquele jubileu, naquela mensagem daquele tempo. O tal fica com o grupo com o qual se encontra e jamais escuta a verdade. Você pode fazer o que for. Se alguém conhece a verdade o liberta. Amém. O 91, eu estou lendo aqui a minha tradução, é mais ou menos 215, 216, da outra mensagem. 91, Deus também marca os seus quando vem vindicando-lhes sua palavra prometida. Então, é o mesmo ouvido que Deus vem e marca com a palavra, é o mesmo ouvido que Satanás vem e marca com a incredulidade. Porque se você tem um ouvido para ouvir Deus, o diabo não pode entrar. Mas se você não tem aquele ouvido para ouvir Deus, o diabo vai entrar e vai marcar. Você vai ser um incrédulo. É como nós temos falado do princípio aí, nós temos aí os pentecostais. Eles são incrédulos no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode mudar eles. As mulheres pregadoras são incrédulas no tocante à Bíblia. 1 Timóteo 2, 8 a 15, 1 Coríntios 14, 37 e outras escrituras, que diz, não permito, porém, que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o marido. Mas isso daí já não entra mais nelas. Não entra mais na igreja, não entra mais no crente. E eles prosseguem com aquela vida. Cativos, escravos do erro. Mas aí Deus vem e marca os seus, também no ouvido. É ouvir e crer. Se você ouve a palavra e crê, então Deus vem e te marca. Agora, como Deus marca? O profeta diz, vindicando sua palavra prometida, isto é, cumprindo sua palavra prometida.
Gente, como nós ficamos sabendo que Deus mandou um profeta depois da era pentecostal, Deus mandou o irmão Branham, e ele veio, a primeira coisa que veio ensinando é o batismo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não aprenderam até hoje. E eles são eruditos, eles são pessoas formadas. Mas não adianta. Eles não têm conseguido receber fé. Então o diabo tem marcado eles com o batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda tem pregador que ora pelas pessoas que vêm na frente, e diz: vem aqui que eu vou pedir para Deus escrever o seu nome no livro da vida. Tudo errado. A Bíblia diz que foi escrito antes da fundação do mundo. E o pregador ainda está infantil nisso daí. Mas Deus está revelando a sua palavra da hora, vindicando sua palavra prometida deste dia, depois que o irmão Branham veio, revelou os selos, os trovões, o novo nome. Hoje nós já podemos saber, certo? Aquilo que passou para o irmão Branham, soletrando algo, a gente já sabe qual algo, B-R-A-N-H-A-M, Branham. A gente sabe quantos anos estamos pregando isso, mas lá apenas foi soletrado, e as pessoas não perceberam, e até tem medo de esclarecer, mas esta é a realidade. E se a pessoa rejeita esta realidade, ela rejeitou a revelação, então lhe é furada a orelha, e eles então acabam ficando surdos à palavra, não ouve mais. Irmão Branham diz aqui ainda: não aceite você a marca do diabo de incredulidade. Você que está no pentecostalismo, que ainda é batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, você não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, é a marca do diabo que você está recebendo. O diabo te marca com incredulidade. Aí você não sabe o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Depois que você sabe, você vai e se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Do contrário, você não aceita. Você é marcado com a incredulidade. Agora, não deixe que o diabo lhe marque no ouvido com sua marca de incredulidade, porque ele foi um incrédulo desde o princípio. Quando você vê que ele não creu desde o princípio, ele não fez a oferta correta desde o princípio, ele não pôde fazer o que é certo desde o princípio, ele já matou o seu irmão desde o princípio, ele ignorou a Deus desde o princípio. Agora, não deixe que o diabo lhe marque no ouvido com sua marca de incredulidade, porque ele foi um incrédulo desde o princípio. Ele duvidou. Não deixe que ele tome as Escrituras e com a sua sabedoria as forças e as perverta, e as torças e as perverta com seus poderes de arrazoamento, porque foi isso que Satanás fez através da serpente para Eva. Torceu a palavra. Foi assim que Deus disse. E aquilo ali, Eva arrazoou. Disse: não, porque Deus falou. Mas não vai acontecer isso não. Vocês vão ser sábios. Vocês vão ser como Deus. Foi o que a serpente falou para Eva. A Eva achou que era verdade. Vocês vão ser como Deus. É que o inimigo faz para um homem: olha, você vai sentir o prazer maior do mundo com outra mulher, a mulher com outro homem. O diabo engana. Ele vem para enganar. Mas Deus diz: não faça tal. A gente está falando do ato, mas pode levar lá para o olhar.
E o olhar não vai apenas do homem olhar para uma mulher com intenção impura, mas o olhar que muitas vezes são formados em suas mesas de alimentação. Olhares secretos, que não é confessado para ninguém, mas olha um para o outro. Tem pensamentos ruins, que precisa ser liberto disso. E é o demônio operando, mesmo entre crentes. Aí já não olha bem para a mulher dele e o marido dela como devia olhar. Já não age mais com aquele respeito que deveria agir um com o outro. Ouviu a quem? Ouviu a serpente, ouviu um sentimento de prazer que o diabo traz, um sentimento de minutos. E aí fura o ouvido e a pessoa fica enganada, vai e cai. E tudo assim, depois que cai, esconde, vai para detrás da árvore, e Deus precisa ficar gritando: Adão, Adão, onde está? Você não sabe que Deus é onipresente? Ele sabia onde Adão estava, mas ele ficou gritando: Adão, Adão, onde estás? E a Eva, escondida também, não podia falar nada do que fez. E quando encontrou, ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Aí foi como culpar Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi a costela que saiu de você. Deus nos livre de ter uma costela dessa. Deixa eu terminar aqui. Não deixe que ele tome as Escrituras e com sua sabedoria as torça e as perverta com seus poderes de arrazoamento. Fique humilde e diga: Deus disse assim, e não há nada mais que dizer. Amém. Aí você vai crer no que Deus disse. Então, meus irmãos, guarde bem isto. Fé na palavra é o que nós devemos ter. Incredulidade deixa de lado. Servimos a Deus com fé, crendo nesta palavra que Ele manifestou. Nós nunca tivemos uma palavra como nós temos do irmão Brana na terceira puxada. Nunca tivemos. As igrejas não têm, não possuem esta mensagem. Por quê? Eles têm que se libertar da primeira e segunda. E eles não conseguem se libertar para poder alcançar o ano jubileu que Deus está permitindo a gente ter a cada dia. E como diz o irmão Bruno, que cada dia passa uma geração, a cada dia vai passando um jubileu também de 50. Uma geração de 40, um jubileu de 50, cada dia. Pai Celestial, eu peço ao Senhor que continue falando conosco, enchendo o nosso coração de fé, dá-nos fé na sua palavra, ajuda-nos, ó Pai, a obedecer aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, pôr em prática, ajustar a nossa vida com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada pessoa que me ouve por toda parte, que não deixe nada escondido em sua vida, mas fale com Deus, fale com o próximo, fale com sua esposa, fale com seu marido, deixa Deus operar nesta fé, e você permaneça fiel à sua palavra, como um crente verdadeiro. Vença o credo, o dogma, as tradições, vença as doutrinas que os homens arrumaram, mas corra para o lugar onde Deus está, com a sua palavra, com o seu ano jubileu, para dar paz, dar descanso, para você retornar para a casa do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono,
Jesus canta.